Bom, agora sim, nós vamos então à mensagem que vou compartilhar com vocês nessa tarde. O título da mensagem é Cristãos Comuns e Ordinários, um título meio esquisito, mas vai fazer sentido ao longo do tema. Nós vamos fazer a leitura do texto que está em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 41 ao 52. A história é bastante conhecida. Lucas capítulo 2, versículos 41 até o 52. Vamos fazer uma oração antes de lermos. Querido Deus, nós já abrimos a Tua palavra. Esse livro é feito de tinta e de papel, Senhor, mas nós acreditamos que esse livro é um livro incomum. Porque apesar de ter sido escrito por homens, ele foi inspirado pelo Senhor, de tal maneira que quando nós abrimos esse livro, nós cremos que ali está a palavra de um Deus Todo-Poderoso. E eu sei que os meus pecados podem atrapalhar a comunicação da Tua palavra. Por isso eu quero pedir ao Senhor que aqui atrás desse lugar, dessa tribuna, desse púlpito, que a minha vida esteja escondida espiritualmente, atrás da rocha da eternidade que é Jesus Cristo. De tal maneira, Senhor, que apesar dos Teus filhos ouvirem a minha voz, eu oro para que as palavras sejam as palavras do Senhor. Que o Senhor ministre aos nossos corações e nos ajude mais uma vez a entender um pouquinho mais sobre o que o Senhor espera com respeito ao nosso chamado, à nossa vida, aos ministérios do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor nos instrua, nos ensine, nos transforme, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então Lucas capítulo 2, versos 41 ao 52 dizem assim: Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém sem que os seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas, por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Bom, nós sabemos que os judeus, na idade dos 12 anos, eles consideravam como um momento, uma fase importante da vida. Eu costumo comparar com a fase da debutação de uma jovem que hoje, na nossa cultura, atinge os seus 15 anos de idade. Então, na visão deles, era a maturidade de uma criança, de uma pessoa. A partir desse momento, eles consideravam o pequeno judeu como um filho da lei e um legítimo filho de Deus. E desde então, ele tinha a oportunidade de receber algumas instruções especiais na área da teologia, da espiritualidade, as cerimônias do templo, os rituais dos judeus, incluindo as festas religiosas. Nós sabemos que dentro do calendário judaico havia 7 festas, divididas em 3 períodos anuais: a festa da Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E sem dúvidas a da Páscoa era a mais concorrida de todas, onde pessoas e judeus de todos os lados iam a Jerusalém. Algo mais parecido com isso, que eu acredito, foi uma experiência que eu tive no interior do Espírito Santo, quando eu fui fazer uma semana jovem na cidade de Jacarandá. Era uma igreja até grande, bem cheia, mas a cidade pequena.
E domingo à noite eu nunca vi aquilo que eu vi naquele dia. Domingo à noite, parecia que a cidade inteira tinha saído dos seus lares, com as suas Bíblias nas mãos, os inários na outra, indo para as suas respectivas igrejas. Era uma cena linda, as ruas cheias de famílias, crianças, pessoas caminhando para assistirem os cultos nas suas igrejas. E assim acontecia mais ou menos na festa da Páscoa. Judeus de todos os lados do mundo iam congregar em Jerusalém. Era tão importante essa ocasião que Deus tinha uma promessa especial. Você sabe que naquela época tinham os amalequitas, os ladrões, os saqueadores dos desertos, que se aproveitavam da ausência de famílias dentro dos seus lares para roubar as casas. E Deus prometia, para quem gosta de anotar, está em Êxodo capítulo 34, verso 24, que todos os filhos deles que deixassem os seus lares e fossem a Jerusalém, que os lares deles não seriam saqueados por nenhum ladrão. Então Deus fazia uma promessa. E as famílias iam, e entre essas famílias estava a família de Jesus. Só que essa ocasião, embora eles fossem todas as festas da Páscoa e todas as outras festas, essa ocasião era especial. Porque foi a primeira vez que Jesus foi com eles para participar das cerimônias do templo. E então, feita a introdução, eu queria trazer algumas aplicações para nós aqui da passagem que acabamos de ler. Primeira, volte comigo ao verso 41 e 42. Versos 41 e 42. Nós lemos no texto dizendo assim, que todos os anos, os pais de Jesus, José e Maria, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles foram de novo, como de costume. Como já foi dito aqui, José e Maria, então, iam a Jerusalém porque era um hábito deles. Não era uma eventualidade, não era uma casualidade, não era um acidente, mas eles foram a Jerusalém porque eles criam que Jerusalém, que participar das cerimônias da igreja de Deus, do povo de Deus, era um mandamento, era um dever que Deus havia dado para o seu povo. E é importante a gente refletir sobre isso nessa geração. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma época onde muitas pessoas acreditam que basta você abrir o seu YouTube, assistir uma pregação ali e você não precisa mais congregar. Inclusive esse grupo já tem até uma nomenclatura para descrever este grupo, a característica deles, que são os desigrejados. Há muitas pessoas hoje que pensam assim, que são contra as denominações, que dizem que as denominações estão totalmente influenciadas pelo sistema, que estão decepcionados com as igrejas, e de certa forma eu até entendo a tristeza e a preocupação dessas pessoas. Mas o texto começa dizendo que José e Maria, apesar dos problemas que haviam em Jerusalém, eles iam para Jerusalém, porque eles amavam a igreja. Eles entendiam que a igreja não era uma invenção humana. Eles entendiam que a igreja era o baluarte de Deus em um mundo contaminado pelo pecado. Que a igreja não é um projeto dos homens, mas é a cidade de refúgio de Deus no planeta Terra. Tanto é, não é o nosso tema aqui, que se você ler o capítulo 2 de Lucas, você verá que o Espírito Santo, propositalmente talvez, inspirou Lucas a registrar o texto de tal maneira que a gente concluísse que a igreja é importante, que congregar é indispensável. Sabe por quê? Porque só no capítulo 2 de Lucas você verá que Jesus foi apresentado aonde? Onde foi que Jesus foi apresentado? No templo. Além disso, na mesma história nós veremos que Simeão e Ana reconheceram o Messias em que lugar? No templo. Eu imagino que Simeão já não estivesse nem mais satisfeito com o que ele via em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que naquele dia o Espírito Santo impeliu Simeão a ir até o templo. Porque Jesus foi apresentado no templo. Porque apesar dos problemas dos seres humanos, a igreja continua sendo de Deus. Porque o diabo faz de tudo para destruir a igreja. Mas eu garanto para você, porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus preserva a sua igreja. Além disso, a história continua dizendo
que José e Maria só encontraram Jesus no templo, quando eles voltaram para o templo, porque eles foram ao templo na festa da Páscoa mais uma vez. Então eu volto a repetir, o templo é importante, o templo é necessário, congregar é fundamental. E diferente do que alguns pensam, quanto mais a gente se aproxima da volta de Jesus, tem pessoas que pensam assim, não, irmão, Jesus está voltando, nós não precisamos mais disso daqui, de estrutura e tal. Negativo. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz que quanto mais o dia se aproxima, mais se faz necessário o quê? Congregar. Porque isso é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Eu sei que vai chegar um dia quando o decreto sair, que seguramente nós vamos perder a estrutura toda da igreja. Porque será impossível manter a estrutura administrativa. Mas as profecias dizem que até o final da história, Deus manterá a sua igreja organizada. Até o final da história. Esse não é o nosso tema. Mas é preciso fazer uma introdução para nós entendermos o que vem aqui na sequência agora. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que nós extraímos aqui do texto, eu resumo da seguinte maneira. A experiência religiosa em Jerusalém, e eu quero que você entenda Jerusalém como uma representação da igreja, a experiência religiosa em Jerusalém é necessária para os filhos de Deus. É necessária. Mas agora vamos à segunda aplicação do texto. Vá comigo para o versículo 43. Abra aí comigo. E aqui agora a gente entra no tema de fato. Lucas capítulo 2, verso 43 diz assim: terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que os seus pais notassem a sua falta. Agora presta atenção na segunda aplicação do texto. A experiência religiosa em Jerusalém, ou no templo, não é suficiente para os filhos de Deus. Você entendeu? A primeira aplicação foi, a experiência religiosa em Jerusalém é necessária. Mas a segunda aplicação diz que ela não é suficiente para os filhos de Deus. E agora eu quero que você olhe para Nazaré como um exemplo da vida comum, da vida ordinária, da vida corriqueira, do nosso dia a dia. Porque José e Maria foram para Jerusalém, e a experiência em Jerusalém foi maravilhosa, foi impressionante, foi extraordinária, só que eles ficaram tão encantados com a experiência de Jerusalém, que ao voltarem para Nazaré, eles esqueceram o Senhor da vida deles. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos adorando a experiência ao invés do Senhor da experiência. E eu quero dizer para você que Jerusalém é legal, Jerusalém é fundamental, Jerusalém é espetacular, só que Jerusalém não é tudo para a vida de um filho de Deus. Se você vai para Jerusalém, encontra Jesus em Jerusalém, mas ao voltar para Nazaré você esquece Jesus em Jerusalém, a sua experiência em Jerusalém não valeu absolutamente nada. E por onde eu tenho passado, eu tenho dito que semana de oração não muda a vida de ninguém, congresso não muda a vida de ninguém, Campori não muda a vida de ninguém, com eventos, e enfim, nada disso muda a vida das pessoas. É importante, sim ou não? Sim, são importantes, tem o seu devido lugar. Mas o que muda a sua vida de fato é você captar a sua experiência de Jerusalém e levá-la com você para Nazaré. Senão, a sua experiência de Jerusalém não adiantará absolutamente nada. Então preste atenção, Jerusalém é um símbolo da igreja. Nazaré é o símbolo da sua vida comum, do seu dia a dia, onde você passa 99% da sua vida. Se nós dependemos de Jerusalém para desenvolver a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, nós estamos perdidos. Porque a nossa vida com Deus é passada 99% em Nazaré. E não por acaso, esse assunto ele se torna extremamente relevante, sabe por quê? Porque nós vivemos em uma geração viciada no espetáculo. Você vive na geração do extraordinário. Ontem eu fiz um pequeno preâmbulo aqui sobre o que a gente falaria hoje, mas a sua geração é a geração hipersensitiva, viciada nos sentidos.
Nós estamos sempre em busca de uma experiência mais radical, espetacular, inovadora, extraordinária, e nós sempre esperamos que o acampamento jovem do ano que vem, o retiro espiritual de casais do mês seguinte, seja arrebatador, inigualável, radical. Essas são palavras que ativam a nossa necessidade de estímulos. Essa é a sua geração. A geração viciada no extraordinário. Mas o meu tema aqui, relacionado à grande comissão de Jesus, eu estou aqui para falar com vocês sobre a vida ordinária. Porque a vida ordinária, ela é muito mais importante do que o extraordinário que pode acontecer na sua vida. Nós estamos hoje sempre sendo estimulados a buscar o extraordinário. Mas aqui, o Michael Horton, por exemplo, não está passando aqui, puderem me ajudar por gentileza? Aí, ok, agora sim. Esse foi o livro que mudou muito a minha cabeça a respeito do nosso relacionamento com Deus e de missão, inclusive, nos últimos anos. O título do livro é Simplesmente Crente, por uma Vida Cristã Comum. E o autor do livro diz o seguinte, aqui na página 268. Até mesmo as disciplinas ordinárias de devocionais em família parecem estar desaparecendo. Durante séculos, os crentes eram criados com oração, cânticos, instrução e leitura da Bíblia em família toda manhã e à noite. Os reformadores e os seus herdeiros espirituais não somente escreveram catecismos com este propósito, como também livros com leituras diárias, orações e hinos. Sabiam eles que por mais central que fosse o ministério público, o extraordinário, ele era desempenhado semanalmente e precisava ser suplementado e apoiado por hábitos diários. E ele conclui, se os grandes momentos de nossa vida cristã são produzidos pelos grandes movimentos no mundo evangélico, a igreja local ordinária, que é a igreja da sua casa, parecerá bastante irrelevante. O que o Michael Horton aqui está dizendo é, cuidado para não deixar que Jerusalém ocupe o lugar da Nazaré na sua vida. Jerusalém é importante, o templo é importante, mas sabe o que tem acontecido muitas vezes? Nós estamos adorando ao templo ao invés de adorar ao Senhor do templo. E a gente olha para o templo como os discípulos e a gente acha, vai dizer que toda a estrutura que nós temos hoje não é fenomenal. Temos hospitais, temos colégios, temos internatos, temos TV, temos casas publicadoras, e a gente olha para isso tudo às vezes e uau, nós somos o povo de Deus. Mas o que essa mensagem vem ressaltar é que aquilo que é mais importante para Deus, volto a repetir, não é o que acontece em Jerusalém. E, inclusive, nós temos vícios do nosso meio, onde, por exemplo, pessoas dizem assim, o irmão Jefferson trabalha para Deus em tempo integral. Já ouviram esse tipo de expressão? O pastor X trabalha para Deus em tempo integral. Mas como que é isso? Quem disse para você que, por exemplo, eu conversava com o Rubens, e o Rubens disse para mim que ele é marceneiro. E quem disse para nós que o Rubens, sendo marceneiro, não trabalha para Deus em tempo integral? Quem foi que disse para nós que quem, por exemplo, é um professor, um médico, um psicólogo, um advogado, um cozinheiro, uma costureira, não trabalha para Deus em tempo integral? Esse assunto ele nos ajuda a repensar um pouquinho sobre uma falsa dicotomia que nós criamos na vida entre o sagrado e o secular. E nós estamos tirando Deus da vida comum, da vida corriqueira. Sabe o que está acontecendo no mundo que você vive? Nós hoje estamos reclusos dentro de ambientes como esses aqui e entregamos as esferas da sociedade nas mãos de ímpios. As artes hoje são dominadas por ímpios, a literatura é dominada por ímpios, o trabalho é dominado por ímpios, a cultura da sociedade é dominada por ímpios, porque nós abrimos mão da nossa Nazaré por viver uma vida espetacular em Jerusalém. E não é isso que Deus quer. Jamais. Bom, nós desejamos transformar o mundo, sim ou não? Nós somos constantemente desafiados a transformar o mundo, não é? Não, porque nós temos
que revolucionar o mundo, impactar a sociedade, transformar o mundo. Agora guarda essa frase aqui no teu coração. Você quer transformar o mundo? Quem quer transformar o mundo aí, diga um amém. Amém? Ok. Agora guarda essa frase. Mudar o mundo significa fazer coisas comuns todos os dias, mas com um coração extraordinário. E eu vou tentar esmiuçar isso para você. Certo dia, ou melhor, havia um homem que passava em frente a uma construção todos os dias quando ele ia para o trabalho. E ele via que a construção era algo assim colossal. Até que um dia ele resolveu parar e conversar com os operários. E ele perguntou, o que você está fazendo aí? E um deles respondeu assim, eu estou levando terra. Aí um outro disse para ele, eu estou carregando pedras. Mas um terceiro respondeu mais ao longe dizendo assim, eu estou construindo uma grande catedral. Tem diferença ou não tem? Onde eu quero chegar com isso? Não me interpretem mal, tá? Eu não sou pragmático. Eu acredito que o pragmatismo tem o seu benefício, mas quando ele é aplicado dentro da igreja, é um problema gigante. A gente está vivendo essa realidade, inclusive. Aliás, eu tenho um sermão falando só sobre a influência do pragmatismo dentro da igreja em nossa geração. Sabe o que é o pragmatismo? É aquela filosofia que diz assim, os fins justificam os meios, em outras palavras, tá? O que importa é o resultado, o que você faz para chegar no objetivo final não interessa. Isso é um erro quando aplicado dentro da igreja. Porém, se eu obedeço princípios, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês é que Deus, Ele não se importa tanto com o meio do caminho, mas sim com aquilo que dá sentido para o que você está fazendo na sua vida. Por exemplo, eu li dezenas de vezes esta citação de Ellen White, e eu não entendia, até que ao estudar este assunto, essa citação explodiu na minha cabeça. E eu consegui entender como uma pessoa fazendo pão, ela pode estar fazendo a mesma obra que um pregador anunciando a mensagem no estádio para 60 mil pessoas. Ou talvez até mais. Porque tudo vai depender de qual é o motivo que leva você a fazer o que você está fazendo. Se um pregador está lá anunciando a mensagem para 60 mil pessoas, por vaidade, o quão eloquente ele é, para Deus não vale nada. Mas a verdade é que essa frase diz que há, porém, mais religião num pão bem feito do que muitos podem pensar. Isso daqui é a vida comum. E quando eu me refiro à vida comum, eu quero trazer à tona aqui para a nossa reflexão a vida comum, mas a mais comum possível. É você escovando o seu dente. É você arrumando o seu quarto. Sabe qual que é uma das coisas mais sublimes para mim quando eu viajo para pregar? É lindo quando eu vejo pessoas passando à frente. É maravilhoso quando eu vejo decisões por Cristo sendo tomadas. Mas sabe qual que é uma das coisas que mais mexem com o meu coração? Quando irmãos me chamam para ir na casa deles almoçar com eles, e quando eu chego na casa de uma família com uma mesa bem posta, bem organizada, os filhos ali todos bem disciplinados. Sabe por quê? Porque há mais religião nas coisas simples e comuns da vida do que nós podemos pensar. E a sociedade será impactada por isso. Só para você ter ideia, recentemente eu vi um vídeo de um ex-jogador de futebol, que é o David Beckham. Não sei quantos aqui o conhecem. E o Beckham, milionário, casado com uma ex-Spice Girls, ou seja, dinheiro para eles não é um problema. Eles decidiram viver com a família, sabe aonde? Numa fazenda. E aparecia o Beckham fazendo um vídeo ali, tipo estilo selfie, com umas galinhas correndo atrás dele. Sabe por quê? Porque as pessoas da sua geração já estão descobrindo que o sentido da vida não está no extraordinário. Está nas coisas mais simples, mais comuns, mais corriqueiras. Eu valorizo a minha família. É quando eu valorizo o meu lar. Quando eu dou importância. Olha, tem uma frase de um educador paranaense, que é o Mário Sérgio Cortella. E essa frase, ela sintetiza um pouquinho do que eu estou tentando passar aqui para vocês. E o Cortella, ele dizia assim, foi numa palestra dele, ele falava assim, faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Porque se podendo fazer o melhor, você se contenta com o possível, você vai cair numa linha que é a linha da mediocridade. E esse é o problema da nossa geração. Se contentar com o extraordinário
mas que na verdade se tornou o medíocre. E quando ele diz essa frase, ele cita um exemplo que eu achei espetacular também. Fazer o seu melhor não é fazer algo incrível, não. Eu acho que todos aqui já devem ter visitado algumas casas de interior, de chão batido, que não tem piso, já viram? Mas você entra nessas casas de chão batido e ela está o quê? Está varrida, não é? Já viram essas casas? Aí, sabe aquela caneca da sua avó de alumínio que ela tem, você não era nem nascido naquela época? Ela está toda amassada já, sabe essa caneca? Mas você vê que ela está como? Areada, né? Isso é fazer o seu melhor. Isso é fazer o seu melhor, na sua vida comum, sua vida corriqueira. Warren. Antes de falar da Tish Warren, eu sei que alguns podem estar pensando assim agora, mas irmão Jefferson, a história do cristianismo é uma história de extraordinários. Ninguém fala aqui da Josefina que estava lá nos bastidores. Nós falamos é de Moisés, nós falamos é de Davi, falamos de Elias. A história do cristianismo é uma história de extraordinários. Verdade. Mas onde que Moisés estava quando Deus chamou ele para uma obra extraordinária? Onde que ele estava? Aí imagino Moisés chegando para Deus e Moisés dizendo assim: Deus, tudo que eu tenho é um cajado, Deus. Tudo que eu tenho é uma pá de pedreiro, Deus. Tudo que eu tenho é uma máquina de costura, Deus. Tudo que eu tenho, Deus, é um giz de professor. Aí sabe o que Deus disse? Pois Moisés, pega o teu cajado, pega a tua máquina de costura, usa para a minha glória, na sua vida comum, porque sou eu que farei coisas extraordinárias na vida daqueles que vivem a vida comum, para a glória do meu nome. Não é você que faz o extraordinário, é Deus que fará o extraordinário através da sua vida. Essa é a obra do Senhor. E agora sim, falando da Tish Warren. Esse daqui é um outro livro que eu achei bem interessante. O livro se chama A Liturgia do Ordinário. E a Tish Warren foi missionária na África, irmãos. Essa mulher viveu o extraordinário de Deus. Sofreu perseguição, padeceu fome, teve dificuldades, viu os milagres, o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Só que chegou uma hora que a missão acabou. E a Tish Warren ia voltar para a casa dela, se não me engano, nos Estados Unidos. E agora ela viveu um dilema, porque ela teve filho, e o dilema da vida dela foi o seguinte: como que eu vou ter experiências profundas com Deus, trocando a fralda do meu filho agora? Onde que eu vou encontrar o Deus maravilhoso que eu encontrei na missão na África, preparando o café da manhã para o meu filho e para o meu marido comer? E ela resolveu escrever um livro, e o livro se chama Liturgia do Ordinário. E a Tish Warren diz aí, num trecho do livro, o seguinte: nós fazíamos parte de um movimento cristão de jovens que nos estimulava a viver corajosa e significativamente, fazendo discípulos, que batizava esse ímpeto de mudar o mundo como a forma de realmente seguir a Jesus. Éramos desafiados a impactar e servir o mundo de maneiras radicais, mas nunca aprendemos a ser pessoas comuns, que vivessem a vida corriqueira de maneira bela. Agora, olha essa frase e deixa essa frase entrar no teu coração, o finalzinho dela. Uma conhecida casa de uma comunidade do novo monasticismo tinha uma famosa placa na parede que dizia: todo mundo quer revolução, mas ninguém quer lavar a louça. Você entendeu? Hoje todo mundo quer, não, porque e eu acho essas frases extremamente complicadas. Nós somos a geração que vamos impactar o mundo. Nós somos a geração que... Ok, mas calma lá. E a vida comum? E o passageiro? O Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, tem um livro que ele escreveu, que é um best-seller chamado 12 Regras para a Vida. E na 6ª regra do livro, ele diz assim: jovens que querem transformar o mundo ainda não aprenderam a arrumar o seu próprio quarto antes de sair de casa, mas querem mudar o mundo. Querem mudar o mundo. Então essa mensagem é uma mensagem que volta a valorizar o corriqueiro, o passageiro. Há beleza nisso tudo, igreja. Há encanto nisso tudo, na vida comum. E a sociedade precisa redescobrir isso. Os seus vizinhos entrarem lá na sua casa e ver que ali tem uma família
Diferente. Irmãos, sabe o que tem mais me entristecido? Nós estamos vivendo hoje num mundo onde famílias estão sendo destruídas pelo diabo. Todos os dias, todos os dias. Mas o que mais me entristece é ver que a minha igreja adventista do sétimo dia, os índices de divórcio, os índices de adultério, os índices de violência doméstica, são os mesmos índices praticamente do mundo lá fora. Ou seja, Deus nos chamou para ser a solução do mundo, só que nós estamos nos tornando o problema do mundo. Justamente porque perdemos a atenção a Nazaré. Nós estamos vindo para Jerusalém, encontrando Jesus aqui, ficando maravilhado com Ele aqui, mas cadê o Jesus da tua Nazaré? Nós estamos deixando Ele aqui dentro. Olha o que o apóstolo Paulo, olha que interessante isso. Paulo passou pela igreja de Tessalônica e ele pregou a segunda vinda de Jesus. Só que um grupo de cristãos extremistas, quando Paulo pregou sobre a vinda de Jesus, achava que eles não precisavam mais trabalhar. Pararam de trabalhar. E aí Paulo escreveu uma segunda carta repreendendo a eles. Esse povo tinha parado de trabalhar para viver à custa dos outros. Aí Paulo escreve uma segunda carta repreendendo os tessalonicenses, e olha que conselhos belos, pastorais. Valorizando a vida comum, Paulo diz assim, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Paulo está aqui valorizando a beleza que há na vida comum. Trabalhe. Em outras palavras, faça da sua vocação a missão da sua vida. Consagre a sua vocação nas mãos de Deus. Esse é o ministério para o qual Deus o chamou. Fazer da sua vocação a sua missão. Primeira aplicação do texto. Nós já falamos aqui, a experiência religiosa em Jerusalém é necessária para os filhos de Deus. A segunda aplicação, a experiência religiosa em Jerusalém não é suficiente para os filhos de Deus. A terceira e última aplicação diz assim: a experiência religiosa em Jerusalém, ou no templo, precisa ser levada para Nazaré. E aqui a gente vai finalizar, vá comigo para o versículo 45. Verso 45. Diz assim o texto. Lucas 2, verso 45. Como não encontraram Jesus, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Pequeno parênteses aqui. Onde foi que José e Maria reencontraram a Jesus Cristo? Em que lugar? Em que lugar? No templo, em Jerusalém. Então volto a repetir o que eu disse no começo dessa mensagem. Toda igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus, você pode entrar pelas portas dessa igreja e você encontrará Jesus Cristo dentro dessa igreja. É por isso que eu acredito na igreja adventista do sétimo dia. A igreja pode ser imperfeita, como eu já falei, mas a teologia dela é perfeita. Eu creio na teologia dessa igreja. Eu creio na mensagem dessa igreja. Eu creio no compromisso dela com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então você encontrará Jesus dentro dela. Só que o texto continua dizendo que ao encontrarem Jesus em Jerusalém, versículo 51 termina dizendo: então voltou com os pais para Nazaré. E ponto. É nisso aqui que eu queria chegar. Você encontra Jesus em Jerusalém, mas você precisa levá-lo para Nazaré. Olha essa frase aqui de Chesterton, um grande pensador do século XX. Essa frase é incrível, irmãos. Por mais que pareça até contraditória, né? Eu estou falando aqui de contra os extraordinários, mas essa é uma frase extraordinária. E ele diz assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. É isso. Se eu pudesse resumir a mensagem numa sentença, esta é a sentença. O meu pai é católico, mas o meu pai foi um grande homem. É um grande homem, que eu tenho orgulho de falar do pai que eu tive, é católico até os dias de hoje. E o meu pai tinha o hábito, na nossa infância, eu tenho um irmão mais novo do que eu, e eles geralmente levavam o meu irmão e eu para o McDonald's.
E quando ele levava eu e meu irmão para o McDonald's, ele tinha o costume de brincar comigo e o meu irmão e pegar uma batata frita, ele colocava uma extremidade da batata na boca dele e a outra extremidade ficava na boca minha ou do meu irmão. E a gente ia comendo até se encontrar. Eu vi recentemente um vídeo que o meu irmão publicou no nosso grupo de família, fazendo exatamente a mesma coisa que o meu pai fazia conosco na época da infância. Sabe o que é isso? São as marcas de um homem comum, que vivendo uma vida comum, impacta de maneira extraordinária. É por isso que essa frase eu acho incrível, dizendo que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum com seus filhos comuns. Volte para a Idade Média. Lá tinha arte de verdade. Desculpe para quem gosta de arte contemporânea aqui, mas para mim arte contemporânea não presta para nada, é lixo, lixo. Não venham querer comparar, em Curitiba a gente tem lá o museu do Oscar Niemeyer, aquelas formas todas esquisitas, todas tortas, todas retas, com obras arquitetônicas que eram projetadas na Idade Média, cheia de beleza, cheia de complexidade, cheia de simetria. Eu lembro quando eu era criança tinha um quadro, eu esqueci agora o nome da artista brasileira, que era um pé gigante, aquele quadro todo deformado, nem lembro, acho que é a Tarsila do Amaral, não é? Tarsila do Amaral. Oh, coisa horrorosa aquilo, irmãos. E aí querem pegar um quadro daquele e comparar com a estátua de Michelangelo, La Pietà, por exemplo, produzida durante a Idade Média. Me desculpe, sabe o que é isso? É a relativização da beleza. Relativização do belo, que nós vivemos em nossa geração. Então, o Senhor, Ele nos chama para restaurar, para restituir isso tudo dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade está completamente perdida. Perdeu a noção do que é beleza, do que é simetria, e agora o que eu dizia antes, volte para a Idade Média. O que os grandes artistas da Idade Média costumavam pintar nos seus quadros? Alguns deles cristãos. Vocês lembram? Famílias. Era uma mulher servindo leite dentro de casa. Era um marido sentado numa mesa com a família ao redor. E na janela ali um cenário bucólico, a natureza. Isso precisa ser restaurado, restituído à vida comum. Certa vez chegaram para Lutero e perguntaram, Lutero, o que você faria se soubesse que amanhã o mundo ia acabar? Veja a resposta que Lutero deu. Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira. Sabe o que Lutero queria dizer aqui? O que você responderia? Eu acho que a maioria de nós diríamos assim, se eu soubesse que Jesus ia vir amanhã, eu ia me fechar dentro do quarto e ficar orando o tempo todo. Acho que a maioria de nós talvez diríamos isso. Sabe o que Lutero quis dizer? Se eu aprendo a viver para a glória de Deus, quando Jesus estiver voltando, você vai estar fazendo exatamente o que você faz. Porque se você trabalha para a glória de Deus, se você estuda para a glória de Deus, se você vive para a glória de Deus, é isso que importa, é você levar Jesus para a sua vida comum, para a sua Nazaré. Não esqueça Jesus em Jerusalém, senão não valerá nada o seu relacionamento com Deus. Nada. O Michael Horton, no livro Cristão e a Cultura, faz um apelo dizendo, eu quero que nós consideremos a possibilidade de que servir ao Senhor signifique um compromisso renovado para desempenhar a função a qual nós fomos chamados com maior excelência, em vez de abandoná-la para seguir outro chamado. Eu sei que tem pessoas aqui que foram chamadas a abandonar a marcenaria, a abandonar as granolas, a abandonar o ofício de, de professor. Mas tem pessoas que foram chamadas para viver isso tudo, para a glória de Deus, na vida comum. Porque Deus também precisa de pessoas nessas áreas, mostrando que a glória do Senhor, ela tem que invadir, penetrar. Lembra da pele de Moisés ontem que a gente comentou? A pele de Moisés é a tua vida, meu irmão. Se você estiver diante da glória de Deus, o que você fizer terá um significado completamente diferente na sua vida. Sabe aquele provérbio brasileiro que diz que tudo aquilo que um filho de Deus põe a mão vira ouro? É mais ou menos isso daí. É mais ou menos isso daí. Bom,
Há uma história bíblica, e aqui eu estou já chegando à conclusão, a gente vai ler só algumas citações de Ellen White para fechar. Vocês lembram da história dos endemoniados de Gadara? Lembram? Jesus estava ali no mar da Galileia, do outro lado do mar estava um cemitério, eles atravessaram o mar, lá havia 2 endemoniados, os discípulos ficaram desesperados. Jesus expulsou os demônios e aqueles homens ficaram agradecidos. E eles olharam para Jesus e disseram: Senhor, uau! Que experiência incrível, Senhor! Que coisa extraordinária que nós acabamos de viver, Senhor! Nós queremos te seguir agora por onde o Senhor for. O que Jesus disse para os endemoniados? Quem lembra da história? Jesus disse para eles: vem e segue-me. O que Jesus mandou eles fazerem? Volte para Decápolis. Decápolis era a Nazaré daqueles homens. Volte para Decápolis, viva a vida comum, e através do testemunho de vocês, Decápolis será impactada. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para lá. Decápolis era uma região onde tinha 10 cidades ali, e em pouco tempo, sabe o que aconteceu? Por causa daqueles homens, testemunhando sobre Cristo, na sua vida corriqueira, todas as 10 cidades foram impactadas pela mensagem e pelo Evangelho do Senhor. Qual é a tua Decápolis? Qual que é a tua Nazaré? Será que Ellen White apoia essa ideia que o irmão Jefferson está expondo aqui para a igreja? E aí a gente vai encerrar com essas 2 citações. Ela diz assim: onde quer que estejamos, Cristo ordena cumprir o dever que se nos apresenta. Se for no lar, procurai de boa vontade e sinceramente torná-lo um lugar aprazível. Se você é mãe, eduque os seus filhos para Jesus Cristo. Este trabalho é tão verdadeiramente para Deus como o é o do pastor no púlpito. Se a sua ocupação é na cozinha, procurai ser uma cozinheira perfeita. Se o seu trabalho é lavrar a terra ou ocupar-vos em qualquer outro serviço ou negócio, fazei um sucesso do dever presente. Aplicai a mente no que você está fazendo, representai a Jesus Cristo em toda a sua obra, fazei como Ele faria se estivesse no seu lugar. Você já pensou o que aconteceria com Joinville, com Araquari, com Florianópolis, com Curitiba, se os cristãos vivessem essa realidade aqui, no meio de 22 milhões de adventistas do 7º dia? Se a gente parasse de esperar o nosso vício por extraordinários, por camporis, semanas de oração, eventos magníficos, e a gente trouxesse Jesus para a nossa vida comum, meus amigos, as nossas vizinhanças não seriam mais as mesmas. Os nossos ambientes de trabalho não seriam mais os mesmos. A sua sala de aula não seria mais a mesma. Esse é o desafio que nós estamos lançando aqui. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque quando a gente fala de grande comissão, a nossa mente sempre está em não viajar, pregar, fazer coisas grandiosas. Deus está te chamando para você levá-lo para a sua vida comum também. E a última citação. A serva do Senhor diz assim: um homem pode estar no serviço ativo de Deus, enquanto empenhado nos deveres comuns de cada dia. Enquanto derrubando árvores, abrindo clareiras ou indo após o arado, a mãe que educa os seus filhos para Cristo está trabalhando para Deus, novamente ela diz ali, tão verdadeiramente como o pregador no púlpito. Muitos anseiam por um talento especial com que fazer uma obra maravilhosa, enquanto deveres que estão à mão e cuja realização tornariam a vida fragrante ou bela são perdidos de vista. Tomem tais pessoas as atividades que estão diariamente em seu caminho. O sucesso não depende tanto do talento, quanto da energia e voluntariedade. As tarefas mais o quê? Mais o que, igreja? Mais comuns, executadas com amorável fidelidade, são belas à vista de Deus. Você escovando o dente de manhã, há uma liturgia por trás disso. Lutero chegou ao ponto de dizer, olha essa frase de Lutero: todas as vezes que você lava o seu rosto de manhã, lembre-se do dia do seu batismo.
a liturgia na nossa vida. Nós que paramos de prestar atenção no quão sagrado é a sua rotina, a religião na sua rotina, a beleza no seu dia a dia, na sua Nazaré. Sabe, amigos, Jesus dá tanta importância para isso, que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele poderia ter pegado o pano que cobria o seu rosto e jogado para o lado. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Mas ele fez questão de pegar o pano e fazer o quê? Dobrar. Sabe por quê? Porque Jesus dá importância para as coisas simples e corriqueiras da vida. Último exemplo. Certo dia, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Volto a repetir, essa menina tinha morrido. Pensa no seu filho, na sua filha, morreu. Você chama Jesus, ressuscita. Eu imagino que eu ficaria em festa, já esqueceria de tudo. Jesus olha para aquela menina, olha para a família ao redor, e ele diz para a família fazer o quê? Dá-lhe de comer. Porque Jesus está preocupado com a rotina, com a vida corriqueira. Jesus vê beleza na vida comum, encanto na vida comum. O meu desafio para você aqui hoje é que a sua experiência em Jerusalém, de alguma forma, sirva para moldar a sua vida em Nazaré. Porque do contrário, você estará adorando a experiência e não o Senhor da experiência. Sabe quem te trouxe para Jerusalém? Sabe quem te trouxe para Jerusalém? Foi Jesus. Só que esse mesmo Jesus que te trouxe para Jerusalém, ele quer que você agora pegue na mão dele e o leve contigo de volta para Nazaré. Amanhã isso daqui vai acabar. Isso daqui é uma bolha. A vida real não é isso daqui. Isso é uma bolha. Amanhã você vai voltar para sua casa. E o grande desafio é, você vai levar a sua experiência daqui para a sua Nazaré? A sua Nazaré será transformada? Eu espero que sim. E eu espero que a sua vida corriqueira passe a ganhar um novo significado. E como eu disse ao longo dessa mensagem, que a sua vida comum seja transformada a ponto de Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida para a honra e glória do Senhor. Amém? Oro ou tem alguma mensagem musical, pessoal da organização? Orar? Então feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, nós somos desafiados frequentemente, Senhor, a aceitarmos grandes chamados de pregação, de missão, e tudo isso é necessário, tudo isso é importante, tudo isso é essencial. Mas a verdade é que tudo isso é tão essencial, quanto também é essencial que a nossa Nazaré, a nossa vida comum, nosso dia a dia, seja moldado pela mão do Senhor, seja afetado por Tua glória, seja inundado pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu quero pedir ao Senhor que a grande comissão que Jesus nos deu, ela influencie o nosso dia a dia, a nossa rotina. Tu sabes, eu tenho falado isso, Deus. Eu não consigo ver os discípulos reunidos na igreja primitiva, fazendo planejamentos para distribuir folhetos ou obras missionárias, dizendo, olha, vamos fazer missão hoje. Eu não consigo ver os discípulos assim, porque a missão era a própria vida deles. A missão era o fundamento da vida deles. Eles viviam em missão. A missão era o que dava sentido para o que eles faziam. E por isso eu peço ao Senhor, seja fazendo tenda, seja escrevendo no quadro, seja costurando roupas, seja operando pessoas, seja nas terapias das nossas clínicas, seja advogando, construindo paredes, seja, Senhor, coletando lixo, não importa. O que eu quero te pedir é que a nossa vocação seja a missão da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor invada o nosso trabalho, que o Senhor invada o nosso ambiente de estudos, que a nossa escola não seja mais a mesma,
que os nossos trabalhos não sejam mais os mesmos, que a nossa vizinhança não seja mais a mesma. Nós queremos consagrar ao Senhor a liturgia da nossa vida, o nosso dia a dia, para que o Senhor seja o Deus que habite dentro do nosso lar, dentro da nossa família, que a nossa Jerusalém, no dia a dia comum, experimente os extraordinários do Senhor para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.